programa Evangelho Puro e Simples é um oferecimento de Cara de Anjo, tudo para Baby e Kids. Plast Bem, tudo em material escolar, descartáveis e embalagens. Joalheria Castro, celulares, serviços e acessórios. Pizzaria La Bella Pizza, todo dia é dia de pizza. Escritório de Contabilidade Antônio Feitosa, sua empresa em boas mãos. Seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples, aqui do Canal 9, na sua casa. Que Deus te abençoe e vamos lá. Uma boa tarde para você que está aí na sua casa, às vezes aí no restaurante, na loja, onde você estiver vendo agora pela TV. Que Deus te abençoe e é um prazer estar com você novamente. E nós vamos continuar falando dessa preciosidade que é a Palavra de Deus. Nós hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, que é a alegria do perdão. Você já foi perdoado ou já perdoou alguém? Às vezes você já passou por uma situação que a pessoa veio te pedir perdão, ou você pediu perdão pelo aquilo que você fez e foi perdoado. Como que você se sentiu? Exatamente, alegre, livre, tirou o peso que tinha sobre os seus ombros, não é verdade? E nós sabemos que hoje tem muitas pessoas que não sabem pedir perdão, não sabem falar, me desculpa, me perdoe, e vivem às vezes amargurados, vivem com esse peso na consciência por um longo tempo, às vezes só pelo egoísmo, pela arrogância. Mas quando nós perdoamos e somos perdoados, nós nos sentimos livres, não é verdade? Sentimos alegres pelaquilo que nos foi liberado. É certo que aquele que sofreu é mais difícil, às vezes foi feita uma ferida na alma ali, foi feita uma ferida na sua mente, no seu coração, que precisa de tempo para ser curada. Mas quando ela liberou o perdão, aquilo ali vai se transformar em alegria, em cura para o seu coração. O salmista, aqui no capítulo 32, ele vai falar sobre essa alegria maravilhosa de um perdão que ele recebeu. A partir do versículo 1, ele diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Como é feliz aquele a quem o Senhor trouxe o seu perdão. Como isso é maravilhoso. Nós estávamos em dívida com o Senhor. Como assim, pastor? Eu não devia nada para Deus. Será? Mesmo quando eu entendo que eu não me separei, não cometi aquele pecado lá de Adão, mas eu tenho que entender que a consequência do pecado, ela veio até mim e até você. Estávamos separados de Deus, estávamos em guerra com Deus. Já falamos aqui em programas anteriores sobre o livro de Colossenses, do capítulo 1. O Senhor, Ele nos perdoou, nos salvou, nos livrou dos nossos pecados. Uma dívida que a gente não conseguiria pagar. Jesus, Ele veio, Ele desceu até nós, se fez homem como nós, Ele sofreu e Ele morreu numa cruz. Ele derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados. A gente já falou aqui sobre Isaías 53. Aquele que não tinha pecado, também como ali em 2 Coríntios 5:21, vai dizer, aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Ele pegou toda a dívida que era nossa, ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nós somos perdoados de uma dívida tão grande. E por isso estamos alegres e felizes. Quando você vê Davi, no Salmo 51, por exemplo, ele comete um pecado e ele se coloca diante de Deus: Pai, não retires de mim teu espírito, me perdoa. Quando eu neguei a falar os meus pecados, os meus ossos tremeram, doeram. E ele conseguiu o perdão e a alegria da vida novamente quando ele entendeu que foi perdoado. E aqui ele diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Note que o que eu estou falando aqui, estou fazendo esse paralelo entre a vida de Davi e a nossa vida. Davi cometeu um erro, se colocou diante do Senhor, se arrependeu e o Senhor o perdoou. E nós estávamos também afastados de Deus. Nós, quando olhamos para Jesus, reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão, nos arrependemos
pelo o que a gente vivia, afastado de Deus, e Ele nos perdoa. E essa alegria nos consome, essa alegria nos toma e nos tira a culpa. Por isso nós podemos cantar que somos livres, por isso nós podemos andar e dizer que Cristo nos libertou, porque Ele nos perdoou e não atribui culpa. E também aquela pessoa a quem não há hipocrisia. Tem muitas pessoas que às vezes pedem perdão ou desculpa, mas por pedir, não se arrependem, não vivem de verdade. E a gente nota, né? Às vezes perdoam também e não é de verdade. Como eu disse, quem sofre, né, é difícil, com a ferida aberta ali, que ela precisa de tempo para ser curada, né? E a gente entende isso. Mas nós sabemos que quando recebemos realmente o perdão ou quando liberamos o perdão, a nossa vida é cheia, né, de alegria e não de amargura, rancor, né? A gente está rindo na frente de alguém, quando ela sai a gente está com outra cara, como diz aqui a hipocrisia, né? E a partir do versículo 3 ele vai dizer: enquanto a mim mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Como eu disse, aqueles que não falam, que não expressam ali com voz audível o que fizeram, escondem o seu pecado. E a gente sabe que a gente não pode esconder do outro que está ao meu redor, mas de Deus a gente não esconde. Nós sofremos com aquilo ali. Quantas e quantas pessoas não têm a consciência pesada, não têm uma consciência ali livre e limpa, estão cheios de coisas, pesados de tanta coisa que já fizeram ou já sofreram, e vivem uma amargura. E aí, como que eu posso fazer para me livrar disso, desse peso que está sobre minha mente, desse peso que está sobre meu coração? Falando, confessando, pedindo perdão. Quantas famílias aí o pai não fala com o filho não fala com o pai, o esposo não fala com a esposa não fala com o esposo, que não fala com os filhos. É uma confusão, né? E simplesmente por uma coisa boba, que poderiam resolver, pedir perdão, né? E se arrepender do que fizeram. Mas às vezes não se arrepende, guarda aquilo ali para si, né? Quantas vezes você não já ouviu as pessoas dizerem assim: eu pedi perdão? Eu não peço perdão para ninguém, não. Ou aquele que fala também assim: perdoar, quem perdoa é Deus, né? Eu não perdoo nada, não. Então nós temos que ter cuidado, porque pode parecer bonito, né, para alguém ou para o mundo falar dessa maneira, mas é mentira. Ainda está sentindo ali, né, o que aconteceu, ainda está sofrendo com aquilo. Por isso que nós devemos colocar a nossa vida em Deus e receber o perdão. O perdão de Deus é tão maravilhoso que você vai ver Jesus ensinando na oração ali do Pai Nosso, como a gente conhece, a oração dominical, ali em Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Livra-nos do mal. Mas tem uma questão nessa oração que a gente não pode passar por cima, que é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Você já parou para pensar nisso? Já falamos sobre isso aqui. Perdoar. Senhor, me perdoa do jeito que eu perdoo o outro. Será que se Deus nos perdoasse do jeito que a gente perdoa o outro, seria algo bom? Nós devemos pensar nisso. E para você pensar nisso, né, com essa pausa que temos aqui, também no texto, você vai ouvir esta canção, vai poder refletir sobre perdão, se você precisa perdoar alguém ou receber o pedido de perdão de alguém, quem sabe também, né? Você vai refletir nisso agora, nesse momento, e já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Aleluia, nosso Deus, Ele é maravilhoso, maravilhoso, e louvar ao seu nome, engrandecer o seu nome é maravilhoso, e ser perdoado é, como o salmista diz aqui, nos traz felicidade. Outra coisa que o texto vai nos mostrar aqui é que a confissão e o perdão tiram peso e nos acrescentam alegria ao coração. Então, quando você se arrepende, né, e pede perdão ou é perdoado,
nós tiramos todo aquele peso que estava sobre nós e recebemos a alegria. O próprio Senhor diz que o reino dele não é comida nem bebida. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor vem então sobre nós, nos consome, nos dá vida. E isso é maravilhoso. E aqui, a partir do versículo 5, ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Confessarei, vou reconhecer diante do Senhor o meu pecado, aquilo que eu fiz de errado, aquilo que precisa ser resolvido. Reconhecer. Muitos casais brigam, chegam até a separação porque não reconhece, não cede, né? Um ou outro não cede. Não, realmente eu estou errado. Me desculpa. E às vezes é tão, vamos dizer assim, uma coisa que não acontece nos casais, essa conversa de reconhecer, né? É tão improvável que isso aconteça, que às vezes o esposo, a esposa pede perdão e a pessoa não continua brigando, ela nem conseguiu ouvir o que o outro disse, porque não faz parte do seu diálogo pedir perdão. Então ela não entendeu e às vezes a pessoa repete várias vezes: perdão, não, eu estou te pedindo perdão, eu errei mesmo. E até a pessoa cair a ficha que aquele homem ou aquela mulher está pedindo perdão, já demora um tempo, porque não faz parte ali do seu convívio isso. Mas tem que fazer. Perdão. Se arrepender, confessar, abrir a boca e falar, né, com o outro: errei contigo, errei, fiz isso, estava errado, eu sou o culpado, me perdoa, eu me arrependo. Aqui quando o salmista coloca: quando eu reconheci a minha culpa diante do Senhor, reconheci o meu pecado, né, e não encobri, não coloquei, né, debaixo do tapete, não escondi, o Senhor me livrou e Ele me deu vida. Ele me deu ali o perdão e trouxe essa alegria sobre mim. O texto continua dizendo: portanto, que todos que são fiéis a ti, todos que são fiéis a ti, orem, né, busquem a ti, né, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas da angústia, me cercará de canção e de livramento. Quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor se torna o nosso abrigo. Quando Ele vai sondar os nossos corações, e aí eu estou arrependido e quero viver um novo, quero viver algo que Deus deu para a minha vida, quero estar livre daquilo ali. Ele então vai reconhecer em mim o arrependimento e vai trazer sobre mim o perdão. E isso nos traz alegria. E o salmista coloca isso aqui. E o próprio Deus vai dizer aqui: eu te instruirei, o ensinarei, versículo 8, no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo e o burro, que não tem entendimento, mas precisa ser controlado, com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Não sejam como irracionais. Busquem direção e eu ensinarei. Busquem ensinamento e receberão esse ensinamento. O Senhor está dizendo aqui. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos aconselhar, Ele vai cuidar de nós à medida que colocarmos a nossa vida com integridade sobre Ele. Colocarmos Ele como Senhor de nossa vida. E Ele mesmo diz: não sejam assim ignorantes, não, busquem entendimento, busquem sabedoria, e Ele dá. Isso é maravilhoso. Por isso o salmista vai terminar esse salmo dizendo o seguinte, versículo 11: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Note que está bem ligado uma coisa com a outra aqui. Ser justo e reto de coração com alegria e ser perdoado. Não está separado, né? Viver com retidão, viver com verdade, não com hipocrisia, não com falsidade, não escondendo. De Deus a gente não esconde nada. Ele sabe tudo o que a gente está pensando, todos os nossos pensamentos, os quartos mais fechados da nossa mente, Ele sabe. Nada está oculto a Ele. Por isso Ele diz: alegrem-se no Senhor aqueles que o busquem,
que o buscam. Alegre-se e exultem, vocês que são justos. Nós devemos colocar nossa confiança nele. Coloque sua confiança nele, coloque a sua vida nele e seja perdoado. Você que ainda não aceitou, reconheça, é necessário arrependimento. Mas pastor, nunca fiz nada errado, né? O que falta mesmo é só ser crente, nunca fiz nada errado, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Pois é justamente o que está faltando. Arrependimento de viver para si mesmo e colocar a sua fé naquele que é o autor e consumador, que é o nosso Senhor Jesus. Que você possa aceitá-lo e ter uma vida transformada, cheia de alegria pelo perdão que vai chegar em você, em sua casa. E que o Senhor te abençoe. Não perca os nossos próximos programas. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão. O programa Evangelho Puro e Simples é um oferecimento de Cara de Anjo, tudo para Baby Kids. Plast Bem, tudo em material escolar, descartáveis e embalagens. Joalheria Castro, celulares, serviços e acessórios. Pizzaria La Bella Pizza, todo dia é dia de pizza. Escritório de Contabilidade Antônio Feitosa, sua empresa em boas mãos.